Romanos capítulo 5, a Bíblia nos diz, versículo 1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a esperança, a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está sendo derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. O texto então continua, que aí é o que eu quero chamar sua atenção para o que vem agora, quando Paulo diz o seguinte, versículo 8, mas Deus demonstra o seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, preste atenção agora, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Amém, queridos? Vamos orar uma vez mais. Deus, que bênção estar na tua casa para ouvir a tua palavra também. É uma bênção. Depois de um tempo de adoração, de reflexões sobre a realidade nacional e também de orações, de estudo na escola bíblica dominical, nós queremos ouvir a tua voz para que sejamos edificados um pouco mais. Haja vista que aquele dia se aproxima. Que tu fales ao nosso coração. Temos a necessidade de ouvir a tua voz para viver. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma das bênçãos da salvação, que é retratada aqui e mostrada de forma muito clara, é que o servo de Deus, ele não apenas, ele recebe grandes outros benefícios quando é salvo, mas ele também deixa de receber algumas coisas bem ruins, e é o caso da ira. A Bíblia vai nos dizer que nós somos salvos da ira de Deus. Em outro trecho das Escrituras, a Bíblia vai dizer que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, no dia do julgamento. Horrenda coisa, terrível, porque a ira de Deus se manifesta sobre aqueles que praticam a iniquidade. Mas a Bíblia diz que nós, como servos de Deus, somos salvos deste elemento, de que nós não estaremos debaixo da ira de Deus, e por isso precisamos ser gratos. Paulo vai salientar que a ira de Deus não está sobre nós, está sobre o ímpio, que desobedece constantemente. Nós não podemos confundir ira de Deus com tribulação, tá, gente? Precisamos entender que tribulação a gente passa. Agora, o que é tribulação? Muitas vezes resultado daquilo que é circunstancial. Muitas vezes a gente passa tribulação, a gente nem causou o negócio, uma questão de circunstância. Outras vezes nós causamos a nossa própria tribulação, né, pelos problemas que encontramos, o jeito de agir, pelas formas de atuar, o que falamos causa às vezes uma tribulação para a nossa vida, porque aí alguém vem nos cobrar, né? Alguém quer brigar, isso acontece, nós somos seres humanos. Ontem eu estava dando uma palestra aqui na Quinta Igreja Batista de Taubaté, à noite, para casais, e eu estava falando sobre isso, né, que quando eu assumi aqui a PIB de Taubaté, não era só a igreja que tinha algumas dificuldades, eu também tinha as minhas, e foi difícil, para a gente se adaptar, conseguir caminhar, foi uma luta no começo, foi muito difícil, né? Porque, inclusive eu usei essas palavras, né? Eu também falhei nos processos, né? Em momentos, então isso foi complicado, consegui trabalhar isso, né? Enfrentei uma realidade nova, circunstancialmente nova, que eu nunca tinha enfrentado. Então, quando você encontra coisas novas na vida, a probabilidade de falha é muito grande. Por quê? Porque você não tem experiência para aquela situação. Então, às vezes, você causa a sua própria
tribulação. Hoje, mais velho, mais experiente, já tendo experimentado aquela realidade, eu olho para trás e penso assim, aquilo ali eu teria feito diferente hoje, não teria feito do mesmo jeito. Aquilo lá também não teria feito. Tanto é que se eu tivesse que dar essa palavra aqui sobre a realidade do país há 7 anos atrás, ela seria de um jeito. Quem pegou o começo aí sabe disso. Seria bem mais dura, uma palavra muito mais dura. Hoje eu tomei todo o cuidado de ser muito carinhoso, muito amoroso, ao dizer, por exemplo, que eu não estou preocupado se nós vamos perder membros, porque eu estou falando de crente. Crente sai daqui e vai para outra igreja. A preocupação não pode ser essa, de pensar só em número. Porque o crente sai daqui, o que ele vai fazer? Ele vai ficar sem igreja? Não vai, ele vai procurar outro lugar. Se ele achar lá, o pastor lá é de direita, que não quero mais ficar lá, absurdo, falar de política na igreja, porque tem gente que acha que ele não deve falar. E a igreja tem se levantado na história. Dá uma olhada para a Alemanha, pós-guerra. O que a igreja fez na Alemanha? Dá uma olhada, estuda a história. Bonhoeffer, dá uma olhadinha, estuda a história. Você vai ver que muitos países só não estão muito piores porque a igreja agiu, a igreja trabalhou. Porque senão nós teríamos hoje muitas crises em muitos lugares. A igreja precisa agir, ela é a portadora da luz do mundo, gente. E como é que a luz diz assim, não, nesse caso aí não vou iluminar não. Esse caso aí não conta comigo não, vocês estão por conta própria. Nós somos a luz do mundo. Precisamos entender isso. Não dá para ficar calado. Agora, perceberam que foi com muito mais amor. Porque a vida, ela vai ensinando para a gente. E Paulo, inclusive, fala disso. De uma experiência que produz a esperança. Porque se você está sendo melhorado, automaticamente, você começa a perceber que Deus tem trabalhado na sua vida, que tem transformado você. É importante que você perceba que no Apocalipse, vou pegar um exemplo mais claro sobre ira de Deus. No Apocalipse, a ira de Deus, ela não é derramada sobre o povo de Deus. Ela é derramada sobre pecadores ímpios. Gente que realmente confronta o reino, gente que realmente confrontou a Deus. Mas no capítulo 12 você vê a nação de Israel sendo salva da ira de Deus. Satanás persegue Israel no capítulo 12. Para quem conhece aí terminologia apocalíptica, profética, é o povo de Deus, Israel, que está sendo perseguido no capítulo 12. E a Bíblia diz que os exércitos do diabo são tragados por um terremoto. A terra se abre e os engole, para que Israel pudesse entrar como nação protegida naquilo que encontramos no capítulo 20 do Apocalipse, o milênio, que será um tempo de salvação para os judeus. E aí a Bíblia vai dizer claramente que depois de não conseguir êxito, de não lograr êxito sobre Israel, Satanás vai passar a perseguir aqueles que têm a marca do Cordeiro, o testemunho da palavra de Deus, a igreja. Está no capítulo 12 de Apocalipse. E muitos vão sofrer, porque o Apocalipse fala de crentes sendo degolados, porque não querem receber a marca da besta. Percebem? Tribulação, sim. Mas quem está aplicando a tribulação ali sobre o crente é Satanás, não é Deus. Percebe isso? As tribulações nós vamos passar, Paulo é muito enfático nisso, mas a ira de Deus não está sobre nós, porque nós somos salvos da ira de Deus quando caminhamos com Deus. Isso é uma bênção da salvação. Então, isso implica diretamente a nossa ortopraxia. O que é ortopraxia? A nossa conduta diária como cristãos, a nossa doutrina praticada. Por que isso influencia na nossa vida? Pastor, o que esse negócio de ira tem que ver comigo? O que isso muda na minha vida? Muda na sua vida? É que você não precisa olhar para cima como se Deus quisesse esmagar você, porque Ele não quer. Você não precisa andar com medo de Deus. A gente encontra muita gente chegando aqui à igreja, oriunda de outras fés, de outras escolas eclesiásticas, igrejas. E chega um pessoal na PIB de Taubaté aqui com um discurso assim, ó. Quer ver? Vou dar um exemplo para você. Pastor, eu estou querendo vir para cá, nós já decidimos, mas eu estou com muito medo de conversar com o meu pastor lá. Mas o que houve? Por quê?
Não, é porque a gente está com medo dele não dar a bênção. E a gente sair de lá sem a bênção de Deus. E aí Deus pode acabar com a gente, né? E o pastor lá já ameaçou que ele não vai abençoar. Ele não vai permitir, ele não vai dar a bênção dele. Percebeu o discurso? E aí a gente quer estar aqui, mas não pode sair de lá. Pastor, o que a gente faz? Só querido, seu sumo sacerdote é Cristo. O pastor é uma pessoa que orienta, mas essa teologia de dar bênção, não dá, isso não dá da Bíblia, não. Deixa eu dizer uma coisa para você, você não precisa da minha bênção para ir embora. Não precisa. Eu não estou falando isso com indiferença não, gente, isso é doutrina. Às vezes eu dou uma palavra dessa, o pessoal fala, o pastor é grosso, ignorante. Não, querido, eu quero ensinar você, isso é doutrina. Você não precisa da minha bênção para ir embora, isso não existe. Eu não sou seu dono. Eu sou só seu irmão em Cristo, seu pastor. Não sou seu dono, eu não tenho esse direito sobre você. Você não é diretamente a minha ovelha. Eu sou só um cooperador. O seu pastor é Cristo. E eu não insisto com ninguém para ficar. Porque se você não estiver bem aqui, você não vai crescer espiritualmente. Então quando alguém chega no meu gabinete e fala, pastor, eu estou indo, eu vou dizer sempre, querido, que Deus te abençoe. Eu entendo. Não entendo, até porque eu tenho visão de reino. Eu não penso só na nossa igreja. Eu sei que as peças do tabuleiro estão a serviço de Deus. Eu sei disso. Da mesma forma que Deus quis usar o Douglas aqui, o trouxe da Assembleia de Deus para aqui, para dirigir o nosso Ministério de Missões, eu sei que Deus leva a gente para onde precisa de outra coisa também. Eu tenho consciência disso. 60% da nossa igreja chegaram depois do meu ministério. E eu não posso ter uma cosmovisão baseada apenas no receber. Eu também preciso entender que muita gente vai sair daqui, está sendo preparada aqui para poder ser usada em outro lugar. Eu preciso entender isso, que isso é reino de Deus. Agora, que eu não tenho direito de segurar ninguém aqui, não tenho. Ninguém tem. Ninguém tem. Mas o pastor lá não quer me dar a bênção, então vem sem ela. Não tem problema nenhum, querido. Eu te abençoo para você chegar, fica tranquilo. Fica tranquilo que eu dou a bênção aqui para você chegar. Né? Não deu para você sair, eu dou para você chegar. Problema não. Se for bênção aqui para nós, você vai ser abençoado também. Se não for também, eu também dou a bênção para você sair. Eu já brinco logo. Tem problema nenhum. Eu ainda brinco sempre, né? Todas as vezes que você quiser a bênção para ir embora, eu vou dar, fica tranquilo. Não tem dificuldade não. Porque eu entendo isso. Tem ira, você não tem que olhar para Deus como se Deus estivesse querendo, nossa, eu estou esperando Ele caminhar para a direita que eu vou pisar nele como se fosse uma barata. Gente, Deus não é assim não. Eu não consigo ver esse Deus que me fala assim, ó, vá para a direita, e eu não consigo, eu não quero, e Deus olha para mim e fala assim, eu vou acabar com você agora. Não é isso que eu aprendo no Salmo 23. A Bíblia diz que a ovelha, quando se desvia lá atrás, bondade e misericórdia seguirão a ovelha. Deus nos traz de volta por amor, com carinho, é bondade e misericórdia. Quando a Bíblia fala no Salmo 23 que bondade e misericórdia me seguirão, está falando de cachorro, dos cães pastores que ficavam na retaguarda do rebanho. Eu preguei isso aqui já expliquei para vocês. O pastor ia na frente, ele deixava os cachorros atrás. Eu não consigo falar essa palavra mais sem lembrar de vocês, sabia? Porque eu falo cachorro, eu já lembro de cachorra. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. E a gente conta isso no Brasil inteiro, o pessoal não acredita. Não, gente, é cachorra, lá é cachorra. E o pessoal não acredita nisso. Eu nunca tinha visto essa palavra na minha vida, dita dessa forma. Vocês são extraordinários, cara. Eu comentei isso um dia com um garoto desse aí, e o garoto falou, pastor, Taubaté, Texas. Foi um taubatiano que falou. Pessoal do interior, pastor, tem esses negócios. Não é barato. Eu falo cachorro, eu já lembro. Os cães vinham atrás tomando conta do rebanho. Só que o cão inexperiente mordia a ovelha, quando ela se desviava lá atrás. Mas o cão bem treinado, ele não mordia. Ele só latia para a ovelha voltar.
E é isso que Davi está dizendo, que quando eu estiver lá atrás e tiver dificuldades de caminhar junto e começar a me desencaminhar, Deus vai me trazer com bondade e misericórdia para dentro do rebanho novamente. Eu não preciso olhar para Deus com medo. Ele é meu pai, Abba, pai, é meu paizinho, é meu amor. Eu posso ter essa tranquilidade. A ira de Deus não está sobre mim, Deus me trata como filho, e essa é a ideia do filho pródigo. A parábola do filho pródigo conta isso para a gente. Como é que Deus trata com amor o seu filho? E até o filho que é arrogante, que não quer o irmão de volta, ele vai dizer: meu filho, você sempre esteve comigo. E é interessante que quando fala do filho pródigo, é filho, é filho, é filho, é filho, no grego. Mas quando ele vai falar com o filho arrogante, o fariseu, ele diz: meu filho. A palavra no grego muda. É como se dissesse assim: meu amado filho, meu muito querido filho. E Deus está dizendo que ama até os fariseus. Um pessoal arrogante, um pessoal difícil. Mas Deus queria tê-los por perto para cuidar deles. A igreja talvez mais rebelde do Novo Testamento seja Corinto. Éfeso também, a igreja dos Efésios não era fácil, não. Éfeso também não era fácil, não. Mas é interessante que 2 cartas são escritas para ela, na tentativa de trabalhar com aquela igreja, de consertá-la para que ela pudesse ser melhor. Muito interessante isso. Enquanto você tem as 2 cartas de Tessalônica sendo escritas para tirar dúvidas, você tem as 2 cartas de Corinto sendo escritas para consertar a igreja, porque Deus não desiste dos seus. Se precisar de uma carta, Ele manda; se precisar de 2, Ele manda. Porque Ele trabalha para consertar os seus, para cuidar dos seus. É um Pai amoroso. Então conviva com isso. Paulo deixa claro em Romanos capítulo 1, texto que nós já estudamos, 18 até o 32, que a ira de Deus está sobre aqueles que o confrontam, o desobedecem deliberadamente. São aqueles que não andam com Deus, que estão debaixo da ira dele, e não aqueles que são servos. E é interessante que nós façamos aqui uma hermenêutica preliminar, uma interpretação adequada, embora não seja sua principal intenção. A lei de Deus no Velho Testamento vai nos mostrar que é impossível agradar a Deus. Isso significa que nós sempre vamos falhar em alguma coisa. Agradar a Deus plenamente é impossível. Nós sempre vamos falhar num daqueles 613 mandamentos. Até porque não é só a lei. Muitas vezes os fariseus não entenderam isso. É a essência da lei. Nós não temos que interpretar apenas a lei. E tem muita gente que falha em caminhar com Deus por conta desse quesito. A igreja do século 21, ela tem produzido muitos membros de igrejas, mas menos nesse número de servos de Deus de verdade. Porque o camarada acha que ele só tem que respeitar algumas leis e está tudo certo. Mas a conversão nos transforma. É algo muito mais profundo, não é aparente. Não é simplesmente aparente. É algo do coração, eu mudo por dentro. E essa mudança de dentro faz a coisa do lado de fora ser diferente. Não pode ser apenas uma questão de aparência para todo mundo ver. Porque aí quando o cara está em casa, ele é o que é. E aí alguém olha e diz assim: gente, mas na igreja ele é tão diferente. É porque é o religioso. O religioso é uma coisa, o transformado é outra, completamente diferente. E Paulo vai dizer em Romanos 3:20, portanto ninguém será declarado justo diante de Deus, ou diante dele, que é o que ele usa aí, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Deixa eu dizer uma coisa, quanto mais você perceber que é pecador diante de Deus, melhor. Melhor. Porque mais você vai conseguir visualizar a graça, o quanto você é amado.
o quanto Deus perdoou para que estivesse você pertinho dele. Olha como é que Deus é bom. A lição aplicável àquele que estuda a lei, e é por isso também que eu entendo que Deus me orientou a trabalhar essas leis do Velho Testamento aí na quarta-feira, para que a gente tenha concepção da graça que a gente está estudando em Romanos. É uma lição muito aplicável aos estudantes da lei do Velho Testamento. E há uma verdade teológica por aí: quanto mais temos a lei do Antigo Testamento na cabeça, mais nós ficamos humilhados, porque mais percebemos que não conseguimos. E a Bíblia vai dizer que você erra num, você é culpado de todos os mandamentos. Então sempre somos culpados de todos. Mas a ira de Deus mesmo assim não está sobre nós. Por quê? Porque somos justificados. A justiça de Cristo está em nós também. E ela anula o poder do pecado. Devemos ser movidos ao louvor e à gratidão por tudo aquilo que Deus fez por nós. Amém, meu irmão? Você é grato por isso? Porque devemos ser movidos por essa gratidão. Stott vai dizer que os verbos demonstrar, de Romanos 3, e provar, aqui no versículo 8, são sinônimos e que Paulo deseja apenas deixar claro que Deus proveu para nós uma demonstração pública do seu amor, da sua justiça. Ele nos amou tanto que Paulo está dizendo assim, ó, ele demonstrou o seu amor para conosco e deu o seu filho. Ele provou o seu amor para conosco, nos dando o seu filho. Ele provou. E tem gente que ainda diz, entra lá no recôndito do quarto e diz: Deus, por que o Senhor não me ama? Por que é isso? Ele provou o seu amor por nós, nos dando o seu filho. Eu posso até duvidar do amor de um parente por mim, mas eu não posso duvidar do amor de Deus por mim, porque ele é muito evidente. Nós temos obviamente aqui uma referência ao futuro. Aquela ira de Deus que está sobre a humanidade é uma referência ao futuro. Paulo está falando do futuro. Esses versículos que nós acabamos de ler aí, Paulo está dizendo o seguinte: vai chegar um dia que a ira de Deus será derramada sobre a humanidade, e que nós vamos ver a humanidade dando conta, e ela será derramada. E quem estuda Apocalipse aí sabe. Se você é novo na igreja, entra no YouTube lá, PIB de Taubaté, e pega lá a série Apocalipse. Você vai estudar o Apocalipse versículo por versículo, até o final. Você vai entender bastante daquilo que o Apocalipse nos diz, a sua mensagem. Um estudo que nós fizemos com a igreja aqui, versículo por versículo explicado. Quando do Apocalipse fica muito evidente que lá no futuro a humanidade vai pagar. O ímpio vai pagar. Ele vai dar conta. A Bíblia diz que os servos de Deus serão ressuscitados nos túmulos, mas os ímpios também. Em dois ambientes diferentes, mas os ímpios também. E a Bíblia diz que os ímpios serão punidos. E a Bíblia usa de uma terminologia de lago de fogo, eternamente. Porque a ira de Deus é derramada sobre o ímpio, mas ela não é derramada sobre o povo de Deus. O contraste do Apocalipse é muito claro. Enquanto uns vão para o fogo eterno, os outros vão para o braço do Pai, vão para o seio do Senhor, vão para a cidade santa, lugares preparados por Deus na eternidade, para os seus, onde não haverá mais choro, em contraste com o pranto e ranger de dentes dos ímpios. Mas a Bíblia vai dizer que Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima,
que não haverá sofrimento, não haverá doença para nós mais, e viveremos com o Senhor eternamente. Porque a ira de Deus não está sobre o povo de Deus. Está certo? A Bíblia também diz que alguns vão passar, vão entrar no céu chamuscados pelo fogo. Você já fez churrasco? Sabe o que é o chamuscado pelo fogo? Eu não gosto de ficar perdendo tempo para acender fogo. Então o que eu faço? Eu passo no posto de gasolina com um galão próprio e mando encher de álcool de carro. Chega lá, eu pego um copo de álcool do carro de uma vez e já jogo no carvão. Aquilo, querido, acendeu, acabou, tranquilidade total. Você já pode fazer outra coisa. Só que de vez em quando eu jogo o álcool lá e fico batendo um papo. Já fiz isso. O que, Bia? Não, pode pegar, está na geladeira. E aquele negócio vai evaporando lá dentro. E aí quando você joga o fósforo, aquele negócio vem, eu já torrei as 2 sobrancelhas. Cheguei um dia na igreja, rapaz, lá em Volta Redonda, a irmã olhou assim e falou: pastor, o senhor está sem sobrancelha? Eu falei: então, irmã, churrasco é uma bênção. E ela ria, né? Porque chamuscou tudo aqui, fez até a barba, né? Isso é chamuscar. Vai ter gente que vai passar pertinho do fogo, de tão ruim que foi a carreira na fé do sujeito. Que tem gente que leva a vida de qualquer jeito, a vida cristã, não muda quase nada. A santificação do cara vem a cavalo, vem devagar. É um negócio que cavalo hoje é devagar, antigamente era rápido, né? Hoje é devagar. O negócio vem num burrinho, né? Teimoso. E o cara leva aquela vida espiritual assim de R$1,99, barata, descartável. Mas como graça é graça, graça é graça. Se o cara é convertido, mas é meia boca, ele é convertido, não tem jeito. Graça é graça. O cara vai que passando pertinho do fogo, vai ter gente que vai falar e vai subir, né? Ufa, vai chegar lá no céu assim: gente, olha, quase que eu fico, né? Você já consegue imaginar, né? O fulano vai ser assim. Geralmente a gente pensa assim: cuida da sua vida, sujeito. Cuida da sua, para você não ser chamuscado. Deixa a vida do outro com o outro. Que já teve esposa olhando assim, aqui, ó. Capítulo 2, versículo 5 de Romanos, Paulo diz assim, ó: mas segundo a dureza do teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Ele está se referindo ao pessoal do final do capítulo 1, os desobedientes deliberados. Está percebendo aqui, ó? Paulo não está dizendo nada sobre a questão da ira de Deus decretada sobre a humanidade, por sua plena vontade. Não. Ele está dizendo porque o coração do homem é duro, está vendo? É o homem que define isso, é ele quem determina isso, é ele quem vai dizer quero ou não quero. E eu vou continuar desobedecendo e acabou. É o homem, é o coração dele aí. Todas as vezes que Deus decreta a perdição de alguém, Ele decreta por conta da dureza do coração do homem. Porque Ele já leu o coração antes mesmo de qualquer um fazer essa leitura. Por isso que Paulo vai falar que é segundo a presciência. Essa é a doutrina batista. Haverá um grande dia em que o reto julgamento de Deus sobre o pecado e o mal se manifestará. Só que qual é a boa notícia? O servo de Deus está fora desse negócio. A ira de Deus não está sobre nós. Então você pode ser grato. Como eu tenho dito para você aqui, ó, ando dizendo isso. Querido, olhe para o céu com alegria. Olhe para a cruz com gratidão. Não carregue o evangelho como se fosse um peso, não. Se sinta um abençoado. Sabe por quê? Você é. Em 3 meses que eu estou pregando sobre as bênçãos da salvação. Talvez até um pouco mais. Eu já perdi a conta. Porque são bênçãos demais para os salvos.
Então, olhe para o céu como um abençoado. Nos Estados Unidos tinha uma velhinha esses dias morando na rua. Aliás, um senhor de idade. Um senhor. A velhinha era do dinheiro que eu contei aqui uma outra vez. Eu quero terminar com essa ilustração. Um senhor de idade carregando tudo que ele tinha, todos os seus pertences num carrinho de supermercado, morado na rua. E aí, de repente, passaram pássaros no céu. E ele parou para ver aqueles pássaros. Eu não sei se você tem esse olhar, eu também tenho. Eu não posso ver um bichinho bonito passando, que eu paro para ver. Eu fico encantado com a natureza. Não sou aquele cara do meio do mato, que ama ficar, né? Tem gente que fica 15 dias no meio do mato, reaparece. Não, eu fico 2 e já falo, não, eu tenho que voltar para a internet, não está dando não. Mas eu gosto. Mas também não sou tão assim não. E aí, mas eu gosto de ver bicho, eu gosto da natureza, eu gosto de ver flor, eu gosto dessas coisas assim. Porque eu acho que ali Deus deixa sua assinatura, eu acho fantástico esse negócio, né? Tem uma pessoa que a gente conhece que fala que as cores prediletas de Deus é o verde e o azul. Porque estão muito mais presentes na natureza inteira. Eu gosto de pensar nessas coisas. Não estou dizendo que seja, tá, gente? Isso aí não é da minha alçada. Mas como é que o mundo verde é bonito, o azul do céu é bonito, né? Você olha para um tucano, coisa linda. Então às vezes eu estou jogando bola ali no campo e passa aquele bando de maritacas. Eu tenho que parar. Eu sou goleiro. A hora dessa eu vou tomar um gol de bobeira, porque eu fico, gente, que bicho lindo, cara. E só falta falar, e aí, galera? Pô, legal, vocês são lindos, né? Eu fico olhando aquilo, que aquilo é muito bonito. Eu ando na rua com o pensamento desse homem do carrinho, porque ele viu os pássaros cruzando o céu. Ele parou o carrinho dele, morador de rua, e disse assim: Deus, o Senhor sempre me mima, muito obrigado. Morador de rua, cara, tudo que tinha estava dentro de um carrinho. É porque gratidão não precisa daquilo que temos, ela está muito voltada às pessoas que estão ao nosso redor e o quanto elas são especiais, inclusive Deus, que está acima de todos os outros. Se eu tenho Deus, eu posso ser grato, porque passando o que passar, as tribulações da vida, de que Paulo fala no capítulo, até as tribulações são importantes, porque elas geram experiência e esperança. Se eu tenho gratidão no coração, eu ando bem, porque eu sei quem está comigo, o quanto eu sou abençoado. Por isso, voltando ao papo que eu introduzi, caminhe com esse pensamento. Tenha consciência plena de que você é abençoado. Essa série de pregações tem essa objetividade. Tem esse objetivo, mostrar para você o quanto você é abençoado. E talvez você não tenha percebido ainda um pouco mais desse quanto, porque tudo não tem jeito. A Bíblia diz que tem coisa que a gente não tem acesso. Não dá para saber, a gente só vai descobrir lá. Mas dá para ter uma boa percepção do quanto somos abençoados, porque somos do nosso Pai. E por isso estamos livres da ira de Deus. Vamos orar, queridos, pelo que você é grato. Já parou para pensar nisso? Pelo que você é grato. Vamos ser hoje gratos pela salvação. Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que tens feito em nosso favor. São muitas coisas, não temos como enumerá-las. O autor do hino ironicamente disse: quantas bênçãos, é impossível, não dá para contar. Te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que fazes por nós, coisas que nós nem sabemos, e nós não temos consciência. Te agradecemos pelo privilégio da vida eterna, pelo privilégio da vida com o Senhor nesta terra, pelas pessoas que Tu levantas para nos abençoarem. Muito obrigado, Deus, pelo cuidado diário. Quando acordamos,
o guarda de Israel, já está cuidando da gente para mais um dia, porque Ele não dorme. E quando dormimos, Tu velas, Tu cuidas de nós. Obrigado, porque mesmo diante das perdas de entes queridos, mesmo diante da perda do emprego, da perda da saúde, da separação de pessoas que vão morar longe, e que nós sofremos tanto, muitas vezes longe da família, como muitos nordestinos, nortistas têm feito em relação ao estado de São Paulo. Senhor, mesmo diante dos problemas que nós mesmos desenvolvemos, Tu tens cuidado de nós. Obrigado. Mesmo que o diabo faça de tudo para nos prejudicar, e sabemos que se ele pudesse, nos mataria, mas a marca do Cordeiro em nós nos protege. Muito obrigado. Te agradecemos porque temos um céu que é posse nossa. Somos eleitos porque não somos candidatos. Te agradecemos, ó Deus, é o Teu amor. Muito obrigado. Muito obrigado pela nossa vida em Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.